todos, começa hoje mais um JR News e ao meu lado aqui a Lucinéia Nogueira. Tudo bom? Tudo bom. A Lucinéia realizou agora pra gente uma palestra sobre o LOAS. Lu, o que motivou você, o que deu o início aí do LOAS aí para fazer a palestra? Então, na verdade, pesquisar sobre o LOAS foi mais por uma dúvida que surgiu em casa, né? A minha mãe, ela tem 56 anos e ela nunca contribuiu com o INSS. E ela queria saber se ela podia se aposentar. Então eu fui pesquisar para saber se ela poderia se aposentar e eu vi que a aposentadoria ela não poderia receber, porque para aposentar tem que contribuir. Mas eu achei o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que você pode receber um benefício, né, de um salário mínimo para idosos e portadores de deficiência. Só que isso é só a partir de 65 anos e na situação da minha mãe não se encaixou, mas eu me interessei pelo assunto por ser um assunto social, né, de poder ajudar algumas pessoas que realmente não têm necessidade, que podem receber esse benefício. Benefício, legal. E você falou de benefício agora, o LOAS então não é uma, como que se diz? Ele é um benefício ou ele é uma, como que se fala, aposentadoria? Ele é um benefício, ele é como auxílio-doença, por exemplo, ou aposentadoria por invalidez, que hoje em dia não é mais classificada como aposentadoria, já que ela pode ser revertida. Então, o benefício do LOAS é um benefício, o nome já fala, é um benefício. Ele é renovado a cada 2 anos, então a cada 2 anos é feita uma nova perícia, se for por motivo de deficiência e se for por motivo de ser idoso, é feita uma reavaliação da situação do idoso. Então, se nessa reavaliação, ou o deficiente ou o idoso, se a INSS constatar que eles têm condições de trabalhar, esse benefício é cessado. Assim como a aposentadoria por invalidez, que hoje também funciona do mesmo jeito. A cada 2 anos, se o funcionário faz a reavaliação e ele é constatado que ele pode voltar a trabalhar, a aposentadoria também é cessada. Correto. Gente, queria agradecer os patrocinadores, tá? A Microlins do Guarujá de Bertioga, a Subway de Bertioga, Cacau Show também de Bertioga, CNA, D8, a Casa Grande e Astúrias Materiais para Construção. Agora a gente vai ficar com a palestra da nossa querida Lu. Tenha uma boa noite. Obrigada. Lu, muito obrigado. Tchau, tchau. Boas. Que todos prestem atenção, porque essas palestras têm sido de grande valor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, na verdade, esse tema surgiu de uma dúvida que eu e minha mãe tínhamos, né? Na verdade, vou falar mais ou menos hoje sobre alguns tipos de aposentadoria e sobre o LOAS, que ao contrário do que muita gente pensa, não é um tipo de aposentadoria. Mas eu descobri isso depois que eu fui pesquisar, porque quando eu fiquei sabendo, eu também pensei que era. Então, antes de eu falar exatamente sobre o LOAS, que é essa Lei Orgânica de Assistência Social, vou lembrar um pouquinho os tipos de aposentadorias que existem. Pode passar. Primeiro, que é a aposentadoria, né? O termo aposentadoria é o afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades após cumprir uma série. Ou seja, né, resumindo, a aposentadoria é quando você contribui por um tempo, você está trabalhando, você contribui, e depois de um tempo contribuindo, você para de trabalhar e recebe aquilo que você contribuiu. A gente tem 2 tipos de aposentadoria. Tem a aposentadoria que é da Previdência Social, aposentadoria. Tem a aposentadoria da Previdência Social e tem a aposentadoria privada. Da Previdência Social, ela é meio que automática, né? Todo trabalhador registrado, ele já contribui automaticamente para a Previdência Social e depois de um certo tempo de contribuição, ele pode se aposentar e receber de volta aquele valor que ele contribuiu. A Previdência Social, ela é o seguro social mediante contribuições previdenciárias com a finalidade de prover a subsistência ao trabalhador em caso de perda de capacidade laborativa. Então, a Previdência Social é o que a gente conhece como INSS,
INSS, administrada pela Previdência Social, e é onde a gente recebe os benefícios e a aposentadoria, né? Além da aposentadoria, tem os benefícios, quando a gente, por exemplo, tem acidente de trabalho ou afasta por auxílio de doença, pelo INSS, pela Previdência Social que a gente recebe. E também, além da Previdência Social, tem a Previdência Privada, que alguns bancos têm, que funciona do mesmo jeito. Você paga um certo valor durante algum tempo e depois de um tempo você começa a receber aquele valor que você pagou. E, além desses dois tipos de aposentadoria, tem também, existem também algumas previdências particulares para funcionários públicos. Por exemplo, aqui em Bertioga a gente tem o Bertprev e em São Paulo também tem uma previdência do Estado de São Paulo. Os tipos de aposentadoria. Ai, motivador na cara? Não sei também. Os tipos de aposentadoria pelo INSS, que a gente conhece hoje, a por idade, homens a partir de 65 e mulheres a partir de 60, com no mínimo 180 contribuições. Por tempo de contribuição, tem um mínimo de 35 anos de contribuição, homens a partir de 35 anos e mulheres a partir de 30. Por invalidez, né, aqueles que passam pela INSS, o INSS constata que está inválido, tem incapacidade laborativa, eles são aposentados por invalidez. Lembrando que até um tempo atrás, a aposentadoria por invalidez era para sempre. Agora não, a cada 2 anos o funcionário passa de novo no INSS. Se o INSS constatar que ele tem condições de voltar a trabalhar, ele pode voltar, ele perde o benefício e volta a trabalhar. E a aposentadoria especial é para aqueles que trabalham em lugares prejudiciais à saúde, dependendo do serviço que o funcionário tem. Pode passar. Aí a pergunta que gerou tudo isso, que foi minha mãe um belo dia virou para mim e falou: eu nunca contribuí para o INSS, eu posso me aposentar? Pelo que a gente viu, nem privado, nem aposentadoria privada e nem pelo INSS. Aposentadoria, para você aposentar, você tem que contribuir para poder aposentar. Eu virei para ela e falei: não. Ela é simples assim? Eu falei: eu acho que é simples assim. Mas eu fui pesquisar, né? Eu falei: não é possível que a pessoa nunca tenha trabalhado na vida, vai terminar a vida e não poder receber nada, nenhum auxílio ou nada do governo. Aí eu descobri o LOAS, que quando me passaram a informação, me passaram como uma aposentadoria. Só que eu descobri que não é uma aposentadoria. Assim como o auxílio-doença e o auxílio por afastamento de acidente de trabalho, é um benefício do INSS. Mas eu vou explicar primeiro o que é o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. O LOAS, na verdade, ele é uma lei que regulariza esses 2 artigos da Constituição Federal, que fala sobre assistência social. Assistência social, resumindo, claro que eu não vou ler tudo isso, a assistência social na Constituição é aquele órgão que vai cuidar das pessoas que não têm condições de cuidar de si mesmas, né? As crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais. Então, essas pessoas são as pessoas que dependem da assistência social. Só que quando foi criada a Constituição, não existia um órgão que fiscalizasse essa questão da assistência social. E aí, então, foi criado o LOAS, que é uma lei que regulamenta esses 2 artigos. Pode passar. O que é a assistência social e o LOAS? A assistência social é um dos 3 componentes do sistema de seguridade social no Brasil. Sua descrição e diretrizes estão contidas na Constituição brasileira, que é os artigos que passou agora. E o LOAS é o que regulamenta a assistência social que está no artigo. Pode passar aí. Quem tem direito ao BCP-LOAS? BCP é o benefício. Cadê? BCP-LOAS, que é esse benefício do LOAS. O que significa? Peraí. Benefício de prestação continuada, que é o BCP. Então, esse benefício é só para idosos e pessoas com deficiência. Como é que funciona? Idosos a partir de 65
65 anos, que não recebe nenhum benefício da Previdência, né, ou de nenhum outro regime, e que a renda familiar per capita tem que ser até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, para um idoso receber esse benefício, ele tem que, na casa dele, todas as pessoas que moram com ele, juntando o salário de todo mundo, dividindo por todo mundo, tem que dar até, cadê? Eu até marquei, R$ 155,50 por pessoa. Como se alguém sobrevivesse no Brasil de R$ 155,50 por pessoa, né? O mês inteiro. Então, o que acontece? Ele só recebe o benefício se a renda per capita for essa. Então, se ganhar R$ 1 a mais, R$ 10 a mais, ele já está desclassificado, vamos colocar assim. E outro tipo de pessoa que pode receber é a pessoa com deficiência também nas mesmas condições. Deficiência que impossibilite de trabalhar, e a renda per capita também tem que se encaixar nisso. Então, quando eu descobri essa situação, eu descobri essa lei, esse benefício, eu pensei, poxa, posso ajudar a minha mãe, né? Ela pode até tentar, porque se for colocar a renda per capita não conta só filhos separados, não conta filho casado. Então seria ela e meu irmão ia contar em casa, só com o salário dele, mas aí já não dá porque o salário dele já passa 255 por pessoa. E quando eu fui pesquisar mais a fundo essa lei, eu percebi que eu acho que não vale a pena, não valia a pena para ela, no caso, fazer isso. Primeiro porque ela tem que esperar até completar 65 anos. Minha mãe tem 55 anos hoje. Ela tem que esperar 10 anos para conseguir dar entrada nisso. Segundo, porque as condições para ela poder fazer isso, uma delas já não ia ter, que era a renda per capita. Então ela já ia ter que mentir para conseguir o benefício. Daqui 10 anos. E terceiro, que o salário mínimo para ela, como para qualquer um, acho que hoje em dia, não resolve a vida de ninguém. E quarto, ela recebe uma pensão do meu pai, porque ela é divorciada, então ela recebe a pensão do meu pai pelo Estado. Também já descartaria a possibilidade. Aí eu comecei a conversar com ela. Se ela fosse esperar 10 anos para fazer isso, ela conseguiria só um salário mínimo. O meu conselho para ela, e meu conselho, depois de aprender sobre isso, e que eu vi muitas matérias de pessoas que usam LOAS, tendo condições de trabalhar e contribuir com o INSS, o meu conselho para ela foi o seguinte: mas você tem 10 anos para contribuir com o INSS. Você precisa de 13, de 15. Se você contribuir com o mínimo, em 10 anos, por exemplo, o mínimo é R$ 68. Ela pode pagar R$ 68 por mês hoje. Ela pode, eu posso. E ela pode, eu posso, e meu irmão também pode. Foi para ela, se cada um pagar uma por mês para você, em 5, 6 anos você consegue se aposentar. Você vai ganhar o mesmo valor. Mas aí você pode se aposentar mesmo tendo a pensão do meu pai. Nesse caso ela não poderia nem tentar, porque ela não tem a pensão do meu pai. Então eu pensei assim, às vezes a gente, quando eu vi esse assunto, né, o que mais me chamou a atenção é que esse é um benefício de assistência social. Né? E muitas vezes a gente confunde com a aposentadoria, porque a pessoa recebe esse benefício ele é como o auxílio por aposentadoria por invalidez. A cada 2 anos é feito um novo processo e se for constatado que a pessoa pode trabalhar, esse benefício é cessado. Para não trabalhar. Tipo, podia estar trabalhando, ganhando salário melhor, mas prefere receber o benefício, ganhar um salário mínimo por mês. E tirar a oportunidade de outras pessoas que poderiam estar ganhando. Então, esse benefício é um benefício que eu aconselho a quem realmente, se você conhece alguém que tem uma família que tem um filho que não pode trabalhar, que tem alguma deficiência, ou um idoso, por exemplo, na minha rua tem uma senhora que ela tem 3 netos na casa dela, mora só ela com 3 netos. Ela precisa, ela não tem mais condições de trabalhar. Então ela conseguiu, inclusive ela conseguiu esse benefício. Ela precisa. Mas eu olhei para a cara da minha mãe e falei, você não precisa.
Né? Eu gosto de ajudar, o seu filho pode te ajudar, por que você vai fazer isso? Então, acho que o meu recado maior, além de explicar um pouco mais sobre isso, é essa conscientização que acho que a gente tem que ter. Poxa, a gente tem condições de trabalhar, e a gente conhece muita gente que tem condições de trabalhar, e quantas vezes a gente não se beneficia de algumas coisas, de alguns programas, de qualquer coisa, né? Que podia estar beneficiando outras pessoas, que tem mais necessidade, que tem mais, que precisam mais do que a gente, né? E que muitas vezes acabam não conseguindo, porque pessoas que não precisam, normalmente têm. Então esse é um pouco do LOAS que eu queria passar para vocês, que eu aprendi. É uma lei muito interessante para quem quiser saber mais sobre assistência social, sobre as coisas que você pode fazer para ajudar algumas pessoas, sobre programas que tem, procurem, é uma lei muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa área da assistência social. E é isso. O LOAS é isso. Para quem conhece alguém que precisa, é uma ótima indicação. E eu queria que vocês vissem um vídeo de uma pessoa que poderia ter dado entrada nesse benefício na primeira oportunidade. Mas ele preferiu não se encostar, ele preferiu continuar com todas as dificuldades dele. Pode ser. As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. Pois existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje, conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje no programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu? Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu? Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Ai, cachorra! Ai, cachorra! Acontece que, de estômago cheio, Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena. E sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou-o paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Lado esquerdo. Ah, tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não este homem. Não Joseph Klimber. Sou eu? Que abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. E em pouco tempo ele inventou um multi-atendedor automático de telefones. Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Não dá! Juntamente com a voz, ele perde seu emprego como telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não Joseph Klimber. Joseph Klimber, que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam o que é a perseverança. Vejam o que é a força de vontade. Graças a seu ouvido apurado e a fantástica habilidade adquirida com sua mão direita, ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph. Desculpa. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore. Quando ninguém sabe como nem porquê, uma bombinha de São João estoura ao seu lado. Isso o deixa completamente surdo. Surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas estamos falando de Joseph Klimber. Joseph Klimber, que nesse período da vida resolveu abandonar a cidade.
Vamos embora. Mudou-se para o campo, para ter contato com a natureza, respirar um pouco de ar puro, mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda, arranjou emprego como operador de uma máquina de moer cana. Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento em popa quando a máquina tritura seu braço direito. O mais impressionante é que mesmo sem poder falar, Joseph Klimber solta um urro desesperado de dor. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado. Mas por Deus, este é Joseph Klimber! O maior exemplo vivo de perseverança já visto sobre o planeta Terra! Joseph Klimber voltou para a cidade. Voltou para encarar todos os seus fantasmas. E em uma noite especial, fechado em seu apartamento, envolto em uma aura de magia e um estranho vento que soprava do leste, Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo: América, Ásia, Europa. Mas a vida... Aqui surpresa! A vida é esta sim uma caixinha de surpresas. Pois numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Van Gogh. ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Van Gogh. Joseph Klimber acidentalmente incorpora o espírito de Angar, o terrível, e numa horrenda luta mediúnica, sabe-se lá Deus como este homem amputa as próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas este é Joseph Klimber! Em pouquíssimo tempo, este homem se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Eu disse milhões de cartas por dia! Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem! Um exemplo de que não devemos desistir nunca! Não devemos desistir nunca! Mas a vida... Ai! Oh, não, palhaçada, não, chega, palhaçada. Não, palhaçada. Isso é uma palhaçada. Continua. A vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. Pois acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, o trabalho de Joseph quintuplica. E devido ao estresse, ele morte e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph Klimber só vê uma saída. Não, tranquilo, não, tranquilo, relaxa. Joseph Klimber vendeu as suas córneas para um banco de olhos. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas este é Joseph Klimber! Este incrível ser humano que aqui está, hoje ganha vida como um feliz e bem-sucedido peso para papel.